Pai do Céu, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Isaías. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos na última fase, no último grande grupo, que vai do 49 até o 66, e dentro deste grupo, nós estamos ainda vendo o livramento final do sofrimento pelo servo de Deus. E nós vamos tratar hoje, mais especificamente, do capítulo 51 até o versículo 16. Se você não fez a leitura, eu recomendo que você pare o vídeo, faça a leitura desses 16 versículos antes de continuar, para que você possa aproveitar ainda mais as nossas aulas, ok? Então, vamos lá. Nesse capítulo 51, o Senhor estará conclamando o povo. Quem era quem era feito esse povo, de quem era constituído esse povo, quem era o povo que está sendo conclamado, chamado pelo Senhor. Em verdade, aqueles que estão procurando justiça, buscando o próprio Senhor. E estes deverão prestar atenção naquilo que Deus está falando. Ele fala de lei do Senhor. A lei do Senhor, aqui nesses versos todos desse capítulo, está se referindo a um estilo de vida, ou seja, aquele estilo de vida que é preconizado, que é ensinado, que é demonstrado pela lei. Estes piedosos, estes que estão buscando, o povo que vai ouvir a voz do Senhor, é aquele que busca o Senhor. E aqueles que buscam o Senhor, que ouvem a sua voz, estes recebem a promessa de salvação. Então, esta palavra está sendo dada para os piedosos, para o verdadeiro Israel, para o povo que está buscando o Senhor. Esta promessa de salvação é para estas pessoas. Estas pessoas são como pedras cortadas da rocha, lapidadas da pedreira, retiradas da pedreira. Ele está se referindo aqui, logo em seguida ele fala de Abraão e Sara. Abraão e Sara é o início de todos os povos. De Abraão e de Sara, da sua descendência, ele fez um povo volumoso, um povo bastante grande. Eles são o início de toda a história do povo de Deus. O Senhor vai restaurar, vai glorificar a cidade de Jerusalém. A cidade agora está destruída. A cidade agora é ruína, é desolação, é devastação. Mas Deus diz que Ele não vai só restaurar. Além da restauração, além de refazer a cidade, Ele vai conduzir a cidade a uma glória que é uma glória diferente. Por que é uma glória diferente? Porque Ele estará em Sião, em Jerusalém. Ele vai habitar ali. E aí ele diz que Sião, que é como uma pessoa que precisa ser consolada, que precisa levantar das suas ruínas, ela tem que ouvir e tem que acreditar que será transformada. A cidade vai ser restaurada e transformada. Ela será glorificada. Desse deserto desolado, em ruínas, toda destruída, ele vai fazer um jardim. E neste lugar haverá, em vez de angústia e choro, haverá transbordo de alegria, haverá canção. As pessoas cantarão canções de graça, de louvor, em honra, em glória a Deus que transformará
esta cidade. Além disso, este povo, o verdadeiro Israel, é conclamado de uma forma diferente. Eles não são apenas um povo, eles não são apenas moradores de uma cidade. Eles são meu povo, diz o Senhor. O Senhor os chama de meus. Portanto, é possessão do Senhor. Nós somos o verdadeiro Israel, a verdadeira Sião, a verdadeira Jerusalém, é povo de Deus. Portanto, a salvação aqui, ela é para os que são de lá e para os que são gentios. Portanto, a salvação do Senhor em Isaías, nós já vimos isso em outros vídeos, e aqui se repete novamente. A salvação do Senhor não é só para o povo original dele, descendentes diretos de Abraão, mas para um verdadeiro Israel. Estes gentios, estes serão integrados no povo de Deus. A justiça do Senhor vai ser uma luz para todas as nações. E essa luz, ela terá um significado duplo. Por um lado, elas serão instruídas, porque a luz aqui, luz de instrução, mas também esta luz significará mais do que instrução, significará também prosperidade, porque da instrução vem a prosperidade. Ele vai falar aqui de justiça. Isso é uma questão de justiça. Deus fará julgamento em justiça. Deus aplicará a justiça. E, portanto, haverá salvação enquanto triunfar justiça. De tal maneira que a opressão, a violência, a perseguição vai cessar e haverá, portanto, salvação e prosperidade. E como isso será feito? Será feito pelo poder de Deus, que está simbolizado aqui pela palavra braço. Braço quer dizer poder, poder de Deus, com o qual ele vai libertar as nações da opressão. Do mesmo jeito que em Israel havia naquele momento lamento, choro, eles estavam gemendo pela opressão, pela violência, pela destruição, pela zombaria, por tudo que estavam sofrendo, as nações também estavam. E então Deus estende não só para o seu povo, mas para todas as nações o livramento, a salvação. O profeta está pensando agora naquilo que o Senhor vai fazer, não através de alguém que é do seu povo, não, mas ele fará através de um gentil, ele fará através de Ciro. Ciro aparece aqui no livro de Isaías, citado pelo seu nome. Já tive a oportunidade de dizer isso antes e vamos repetir agora. Isto é previsão 150, mais de 150 anos antes de Ciro aparecer. E o nome dele já está aqui no livro de Isaías, como alguém que Deus vai usar para salvar o seu povo e outras nações. Portanto, a salvação de Deus, obra de Deus, vinda de Deus, pelo seu grande amor ao povo, ela vai acontecer através de uma pessoa que Deus vai levantar. E esta pessoa se chama Ciro. As nações estão esperando libertação? Sim. Mas só Deus pode fazer isso. Que Deus é este? O Deus de Israel. Deus de Israel, o grande Senhor Todo-Poderoso,
braço forte, é Ele que vai cumprir esta esperança. Este Deus tem poder suficiente para fazer o que Ele tem que fazer. Aquilo que nós clamamos, aquilo que nós lamentamos e pedimos, Deus ouve e faz. Por quê? Porque para Deus, que é grande, maravilhoso, poderoso, para Ele nada é difícil demais, nada é impossível. E aqui ocorre uma coisa interessante. Esta salvação não era apenas para aquele momento. Como é que nós sabemos disso? Porque ele está dizendo aqui que não fica preso pela barreira de tempo. Não fica preso pela barreira de tempo porque céus, terra vão desaparecer, o povo vai morrer, mas a salvação do Senhor é eterna e ela jamais, sua justiça jamais vai falhar. Nós vamos ver isso em outras passagens, 65:17, bem lá na frente, quase no finalzinho, 66:22, isso vai acontecer de novo, o profeta vai falar sobre isso de novo. E uma coisa interessante é que há uma passagem aqui mencionada por Pedro, 2 Pedro 3:13, ele diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ora, isto se fez naquele tempo, isto se fará no futuro, que nós não sabemos quando vai acontecer. Pedro diz que isto vai acontecer e que os piedosos, os salvos, esperavam isso. A duração eterna da obra de Deus, da obra de salvação de Deus, não é só para o seu povo, os piedosos, aqueles que conhecem a justiça e mantêm no seu coração as leis do Senhor. Não é só para eles, é para todos aqueles que são piedosos, todos aqueles que conhecem a justiça, que mantêm a lei no seu coração. Então, esta duração de salvação, que é eterna, ela serve de consolo, não só para o povo judeu, o povo de Deus, mas também para o povo que foi adotado por Deus, por obra do seu Salvador, do Cristo, que morreu por estes povos todos, por estas nações todas. Eles são chamados de verdadeiro Israel, o Israel original, mas acrescido dos verdadeiros de Israel. Quando ele fala de justiça, quando ele fala de lei, ele está falando de regulamentação da vida, de todas as prescrições, de todos os mandamentos que estão contidos na Bíblia, que foram explicados pelos profetas, que foram explicados pelo nosso Senhor Jesus. A justiça que é revelada na lei, ela por si mesma é uma luz que nos ensina, uma luz que traz prosperidade, uma luz que nos traz salvação, redenção do nosso exílio de pecado. A fim de se alegrar nela, a fim de se regozijar nela, o povo não pode considerar a lei apenas como algo externo, apenas como uma manifestação de boca, apenas como uma manifestação externa. Não, ele tem que interiorizar isso, ele tem que vivenciar isso, ele tem que colocar isso no seu coração, na sua alma, no seu pensamento e agir em conformidade com as leis do Senhor. O verdadeiro Israel, que é o povo de Deus que entendeu, que aceitou Jesus, se converteu, assim como todas as nações gentias que fizeram isso, eles têm a lei no seu coração. E porque têm
têm a lei no seu coração, eles se permitem serem guiados, serem moldados, aprender a lei e trazer isso para a sua vida como algo interno em sua vida, intrínseco na sua vida, internalizar isso, não só de aparência, não só de fala, mas de ato, de comportamento, de retidão de agir. Conhecer a justiça não é só conhecer intelectualmente a justiça, é um conhecimento de coração, é um ato, é uma atitude, é uma teoria de ação. O povo piedoso que estava oprimido no exílio, que estava escarnecido pelos gentios, não deve temer isso. Você, meu amado, que está sendo oprimido no exílio, que está sendo escarnecido pelos que são de fora desse verdadeiro Israel, não deve temer esta vergonha, este opróbrio. Por quê? Porque a justiça e a salvação do Senhor nos alcançarão e vão durar para sempre. O profeta agora apela a Deus em favor deste verdadeiro Israel, deles, de mim, de você, para que Deus se revele em poder para redimir, para libertar, para livrar o seu povo, através do braço do Senhor, que é símbolo do seu poder. As obras de Deus aqui que são contadas é abater o monstro marinho, Raabe, que aqui é usada como uma figura, como uma representação do Egito. Então ele vai abater o Egito, ele vai ferir o monstro marinho, o Egito aqui utilizado como uma grande potência, como um grande poder, lembrando o exílio no Egito. Então, a mesma coisa que aconteceu com o Egito, a mesma coisa que aconteceu com o monstro marinho, isto é, aquilo que destruiu os egípcios, vai acontecer de novo. A conquista do grande abismo nada mais é do que secar o mar vermelho e o povo poder passar a pé enxuto pelas grandes águas, salvos pela mão, pelo braço, pelo grande poder de Deus. A profecia continua agora com as promessas de Deus. Ele exorta Israel a se levantar, a elevar o seu espírito, sair da depressão do exílio, se libertar da depressão, da depressão do exílio, daquilo que é grilhão, daquilo que é escravidão. Ele chama atenção para si mesmo. Ele, o Senhor, como grande consolador de Israel. Ele está vindo e está dizendo: te levanta, desperta, desperta desta tua depressão, deste teu exílio. Se levanta e anda comigo, porque ele é o grande consolador. Israel é lembrado que ele veio de uma insignificância e pequenez por ser um ser humano, de modo que ele pode temer o homem porque ele é pequeno, ele é insignificante. Mas este temor não pode fazer com que nós estejamos paralisados, que nós duvidemos do grande poder do Senhor. Porque nós temermos o homem, temermos as coisas do mundo, quer dizer que Deus não é poderoso, não é capaz de nos livrar. Esquecer de Deus é temer o mundo. Esquecer de Deus é temer o homem. Ele nunca vai nos abandonar. Ele acabou de falar isso através do profeta. Ele é capaz de nos salvar porque ele é um Deus poderoso, ele é um Deus grandioso. O que induz o homem a ter medo? O que
pode fazer com que o homem tema. Se o grande Consolador, se o grande Ajudador, se o Todo-Poderoso Deus de Israel está de pé no seu trono, dizendo para nós: se levante. Então não há o que temer, não há grande medo, porque Deus é maior do que qualquer coisa que possa querer nos afrontar. O Senhor faz com que o opressor desapareça, com que o opressor seja dominado, com que o opressor simplesmente seja vencido. Ele fez isso quando levantou Ciro para vencer os babilônios, que era o grande poder daquela época. Rapidamente, Ciro é levantado e o povo é libertado. Deus levanta libertadores para nós, porque Ele próprio levanta o seu braço em poder para que sejamos libertados. O fundamento, a certeza de que estas promessas vão acontecer é o fato de que quem está falando é o próprio Deus, é o próprio Senhor, cujo nome é, diz Isaías, Senhor Todo-Poderoso. Se Ele é o Senhor Todo-Poderoso e é Ele que está falando, significa que é isto que vai acontecer. O Senhor colocou as suas palavras na boca de Israel. O povo recebeu da sua revelação para que ele possa testemunhar, ser testemunha. Nós recebemos revelação, nós recebemos redenção, nós recebemos salvação para que nós possamos testemunhar. Deus cobre Israel com a sombra da sua mão, o que significa dizer que ele protege, como ele protege o servo do Senhor, ele protege o seu povo. Isso não quer dizer que nós não possamos passar por sofrimento, passar por opressão. Não. Não quer dizer que nunca mais na vida nós passemos por dificuldades. Não quer dizer isso. Mas o que quer dizer é que quando nós passarmos por dificuldade, por opressão, por sofrimento, Deus nos preservará, Deus nos cuidará, Deus nos consolará até a nossa libertação. O objetivo final de Deus é este. Além da libertação do pecado, do castigo do pecado da Babilônia, também ele fará surgir novos céus, nova terra. E dizer a Sião, a Israel, a me dizer e a te dizer, tu és meu povo, dando-nos as bênçãos que estão contidas neste alvo de libertação e de eleição como povo de Deus. Amém, amados? Bons estudos.